Isso foi só para ilustrar que, uma vez que esses astroblemas acontecem na Lua, muitos deles também bateram na Terra. Sim. E Tanto numa é que a época, extinção dos os dinossauros foi um dinossauros. astroblema. Isso aí. Foi daí que eu peguei a questão da Lua. É que a Lua serviu de um escudo ali, né? Mais ou menos. Então, a Terra tem essas catástrofes universais. 5 extinções em massa, né? Que a gente Então fala. a Bíblia fala assim, quando a Bíblia fala de um dilúvio universal, se eu trocar a palavra dilúvio universal por catastrofismo universal, eu estou falando a mesma coisa do cientista, só que com a linguagem bíblica. A Ok, Bíblia chama dilúvio faz universal. sentido. E quando é porque a ideia popular A diferença é que quando o cientista fala de catástrofe global, ele encontra evidência para isso em todas as rochas, todas as evidências arqueológicas de todos os períodos da humanidade, em fósseis, etc. Você encontra evidência disso. A diferença é que o dilúvio você não encontra nenhuma evidência. Essa é a diferença. de aguaceiro, de inundação, dá para o dilúvio uma conotação muito aquém do que realmente ele foi. Porque se eu entender que o dilúvio foi a ira de Deus caindo sobre o mundo, não foi só uma chuvinha inundando tudo e a arca de Noé flutuando ali. Foi uma coisa de ira mesmo, de caos. Tanto é que Pedro fala que os céus estão entesourados para o segunda a destruição, que vai ser a volta de Jesus. Mas esses simbolismos bíblicos de água, de destruição, ali se fala mais da destruição da cidade, em um contexto de guerra, né? As águas seria a renovação, né? Seria ali a água agitada, a destruição da cidade, e a água calma, da onde a cidade surge, seria a reconstrução da cidade, né? Então quando você tem lá, farei novos céus e novas terras, né? A terra agora se tornou vazia e deserta. Quando a gente vê em outros textos bíblicos fora de Gênesis, a gente vê e entende que se fala da reconstrução de Jerusalém e nada tem a ver com uma catástrofe global ou coisa parecida. Isso daí é falta de interpretação bíblica, né? Realmente causou a extinção de muitos animais, de cadeias de animais inteiras, dinossauros e tsunamis fazem parte desse modelo, sim. Astroblemas, por isso que eu citei a palavra astroblema aqui, apesar do meu equívoco dos vulcões na Lua, eu não tinha essa informação, mas aqui bateram astroblemas com tsunamis, talvez de 30, 40 metros de altura, varrendo tudo aqui, e essa catástrofe, ela foi tão emblemática que aí é uma questão de fé, pelo Espírito Santo, aqueles que sobreviveram foram contando. Aí dois elementos. Não, mas aí você teria que ter evidência, né? Aí não é questão de fé. É questão de que você, como arqueólogo, sabe que se isso aí tivesse ocorrido, os geólogos, né, os paleontólogos, eles encontrariam evidência disso há 5, 6 mil anos atrás. Ou no período de existência da humanidade, né? E não, isso não existe nenhum tipo de evidência científica. A Arca de Noé é só uma mitologia. Uma catástrofe global é mitológico. Não acontece isso quando a gente vai observar evidências científicas na geologia, na própria arqueologia, né? Já estaria embarcado ali no período arqueológico. Você não encontra evidência disso. Esqueceram de avisar os chineses, né? Esqueceram de avisar os egípcios, outros povos, né? Esqueceram de avisar um monte de gente. Mais para dar oportunidade do Sérgio também colocar o contraponto dele. De novo, estou explicando como leigo. Parece-me que em geologia a gente está percebendo isso. Há dois tipos de fenômenos: os ordinários e extraordinários. Ordinários é aquilo que está acontecendo todo dia, mas eu não consigo acompanhar. Eu não consigo ver. Esse prédio aqui, ele está tendo uma erosão. Se ninguém der manutenção nesse prédio, não sei, vou chutar um número aqui, quem sabe daqui a 200 anos ele vai colapsar. Porque é o efeito ordinário da erosão. Porém, se tiver um terremoto aqui, esse prédio vai cair em 2 minutos. 2 minutos. O terremoto é um efeito extraordinário. Então, o efeito extraordinário, ele provoca num curto espaço de tempo que o ordinário demoraria séculos para provocar. E esse evento extraordinário gera evidências extraordinárias que você consegue detectar e verificar se aquilo ali ocorreu ou não. Então, trabalhando com a hipótese que pode ter havido um catastrofismo bíblico. Como? Que provocou uma extinção em massa, queda, acúmulo de terras, barreiras, sufocamento,
a produção. Então pode ser, a hipótese é que algumas leituras geológicas que são interpretadas em termos ordinários podem ter sido extraordinários. Não, porque se você tivesse um evento desse global, até mesmo local, que causou extinção, grande erosão, tudo isso, essas coisas, elas deixam evidências claríssimas, que paleontólogos, se a gente está falando de Arca de Noé, já existia humanos ali, né? Arqueólogos, né? Se você poderia, antropólogos, você teria os geólogos, todas uma gama, né? Biólogos, toda uma gama de profissionais, químicos, físicos, iriam conseguir verificar essas evidências nas rochas, nos fósseis, na arqueologia, e não encontramos absolutamente nada. E o Rodrigo Silva sabe disso. Entendeu? Aí é um assunto que vai ficar desleal se eu discutir com o Sérgio, porque a minha área é pequena nesse sentido. Vai ficar desleal porque o que você está falando não tem evidência nenhuma. E se ele for jogar a sério e não ficar numa conversa de cordialidade, aí ele vai te mostrar que isso aí é caô, que isso é mentira, isso é lorota, não tem evidência nenhuma, né? Se for falar no sério. Agora, dentro de um bate-papo cordial, dá pra ouvir aí as loucuras, né? Mas, por exemplo, muitos fósseis não demonstram aparência de milhões e milhões de anos para se fossilizar, porque você tem... Puta que pariu, o papo do Erbelin, né? É maluquice de que, não, os fósseis não têm milhões de anos. Foi ontem, né, gente? Ontem que os dinossauros deviam que ser humano, né, gente? A gente sabe que o T-Rex era vegano, né? E o ser humano alimentava ele com cenoura. Papo do Eberlin, né? Faça um favor, né? Um animal que parece que ele foi fossilizado comendo um outro, caçando um peixe, assim, com a barbatana ainda aparecendo. Coisas que desapareceriam num processo longínquo. Não, porque fossilização depende da forma como o animal ele vai ser preservado, qual a condição. Existem vários tipos de fossilização. Então, por exemplo, se o animal ele acabou de morrer e ele, por exemplo, foi levado por uma chuva para dentro de uma gruta com pouco oxigênio, etc., e houve soterramento de um lamaçal daquela chuva, por exemplo, a condição de preservação daquele animal é diferente de um animal, por exemplo, que morre ali na superfície. Por exemplo, um animal que está no fundo do leito oceânico, ele cai numa zona abissal com condição de preservação e aquele material ali é soterrado, ali com muita lâmina d'água, muita pressão, pouco oxigênio, não vai permitir decomposição daquele animal, por exemplo, permitindo uma melhor preservação. Então existem várias condições de preservação no gelo, por exemplo, animais aí com milhares de anos preservados, parece que morreram ontem, né? Então são vários tipos de preservação diferentes. Tem mumificação, por exemplo, né? De onde o animal, ele num clima seco, ele fica desidratado e aí ele mumifica naturalmente. Assim como, por exemplo, no gelo também é uma espécie de mumificação. Tá? Então não é bem assim não, tá? Mais ou menos por aí que vai a argumentação. Agora é lógico. E o último ponto que eu ia mencionar. Quando você vai agora na área da arqueologia e procura os primeiros escritos da humanidade, que até a segunda ordem a escrita foi inventada na Suméria, os sumérios foram formidáveis. Os sumérios inventaram a roda, a agricultura, a cidade com muros. Agora não sei se eu falo inventaram ou descobriram a matemática. A matemática é sempre essa questão, né? Ninguém sabe. Entendeu? A matemática, a economia e a escrita. Aí quando você vê os primeiros documentos da humanidade, o que os sumérios contam que eles são? Eles falam que eles são descendentes daqueles que sobreviveram ao grande dilúvio. E que os ancestrais... Aí que tu pega um cara que acredita em alienígena e já fala que eles são descendentes das estrelas, né? Então veja que é um ponto de perspectiva. E esses dilúvios aí que são narrados a partir ali da Suméria, Babilônia, é daí que vem a cópia da Bíblia, né? A Bíblia olhou isso e copiou. Aí os caras vão negar, falar, não, gente, não é cópia não. Aí que vem o épico do Gilgamesh, Utnapishtim, Ziusudra,
esses textos sumerianos do dilúvio, babilônicos também, Atrahasis, que são os nomes que eu chamo o Noé, dilúvio. Então vê que ele fala, daí que vem esses outros mitos, né? Então ele, pros outros mitos, é cópia, né? Tão interagindo ali culturalmente, é uma história que faz sucesso e os caras estão ressignificando em suas culturas. Entendi, vamos lá. O Noé babilônico. E é muito interessante a similaridade com a história que a Bíblia vai contar depois. É? Jura? A diferença é que um salvou animais, o outro salvou plantas. Levou sementes. Entendi. Sabe? E que ele soltou a pomba e o corvo para ver se as águas baixaram. E que essa arca pousou em algum lugar perto da região de Urartu, que não é o Monte Ararat. Urartu é uma cordilheira enorme, maior do que os Andes. E que os que entraram na arca moravam num paraíso chamado Edenu, ou Edim. Do Éden, né? Que é Éden em hebraico, Edenu em sumeriano. Certo? Aí alguém pode falar, então a Bíblia plagiou esses mitos. Não. É óbvio, né? É óbvio, né, meu corego? Aí complica, né? Não, porque quando você analisa literariamente a Bíblia com esses mitos, há muitas contradições que não aceitam. E uma delas é que a Bíblia é monoteísta. Todos os mitos. Ai, caralho! Deixa eu te contar um negócio, Rodrigo Silva. Antes da Bíblia ser monoteísta, ela era politeísta, tá? Tem vários deuses ali na Bíblia. Elion, Baal, né? Asherah. Aí você tem o Yarvá. Então são vários deuses que tem ali. Você não sabia disso, não? Ou você tá se fingindo... Não, você sabe disso, Rodrigo. Você tá se fazendo de desentendido para meter essa daí, né? Tanto isso é verdade que existe até um debate, né, exegético muito interessante sobre o mito do dilúvio, porque você tem duas narrativas ali. Você tem a narrativa de Elohim, do deus Elohim, e você tem a narrativa do deus Yarvá, que aí vai até naquela questão das fontes, né? Fonte javista e fonte eloísta. Porque numa fonte, por exemplo, assim, é tratado com Elohim. Uma fonte, por exemplo, você que não sabe, tem um par de animal. Em outra fonte são 7 pares de animais. Em uma fonte vai falar sobre 40 dias de chuva e outra fonte vai falar sobre 150 dias das águas abaixando, por exemplo. Então, os especialistas, os estudiosos vão entender aquilo ali como uma narrativa de Elohim, o outro vai entender como uma narrativa de Yarvá, que são textos diferentes ali que foram harmonizados. E aí eles têm essas peculiaridades, essas diferenças, tá? Então, tem essa novidade aí, tá, meu corego? Eram vários deuses no panteão antigo, tá? E aí depois esse panteão foi sendo substituído em uma monolatria, até se tornar monoteísta, etc, etc, etc. Onde o Yarvá absorve ali característica dos outros deuses, absorve a característica de ele, absorve a característica da própria Asherah, né? Então ele vai absorvendo a característica de Baal, e aí ele se torna um deus só com várias características e atributos de outros deuses. São politeístas. Outro detalhe é que um mito, quando plagia um outro mito, ele sempre amplia o embelezamento da história. A Bíblia... Não necessariamente, né? Por exemplo, assim, o Sol era Shamesh, né? E aí você tem, no mito bíblico, nem o nome do deus Sol sendo mencionado, né? Somente o grande lumiar. Então, por questões redacionais, às vezes você pode ter um encurtamento da história, né? Você pode ter ali uma omissão de questões importantes. Depende da intenção do autor, né? Depende do que o autor quer transmitir com aquilo ali. Então, não necessariamente. Geralmente, você amplia a história, né? Mas isso não é necessariamente uma regra. Não é um ponto definidor. Ela resume, ela tem muitas lacunas, muita falta de informação. E outros argumentos que eu podia dar aqui. E ainda que eu mesmo assim falar, não, mas pode ser que a Bíblia plagiou. A história do dilúvio não está restrita apenas ao Oriente Médio. É porque se a Bíblia não plagiou, você teria que ter esses contos bíblicos, né, sobre Noé, etc., sobre um Deus único anterior, né? E você não tem. O que você tem são esses contos antigos
que aí depois, de um determinado ponto da história, vai surgir o monoteísmo, que aí depois de um determinado ponto da história vai surgir o personagem Noé, onde eles vão contar através dessa narrativa. Antes disso não tinha esses contos, não tinha esse personagem Yarvá, não tinha esse personagem Noé. Então o que indica é uma releitura dos mitos antigos, tá? Existem mais de 300 culturas fora do Oriente Médio que contam a história de um dilúvio que estava no bojo do início da humanidade. Aí ele fala dilúvio, às vezes, a inundação local, né? Por exemplo, assim, algum mito que houve um grande rio, né? Porque antigamente você tem que pensar o seguinte: quais são os elementos que vão ser universais para uma época, para um povo que não tinha TV, não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada disso? Vai ser o quê? As estrelas, água, né? As plantas e animais. Então essas coisas assim vão ser universais para essas pessoas, para essas culturas. Então os mitos sempre vão estar relacionados com o deus da estrela não sei o que, né? As águas, que a água era vida. Toda a população humana tinha que viver de forma ribeirinha, né? Então se tinha uma grande chuva, aquele rio ia encher, muitas das vezes ia invadir as casas. Então é comum você pensar, você parar e raciocinar, olha, se as primeiras civilizações humanas não tinham bombas para levar a água dos rios para uma localidade distante, logo essas comunidades ficavam próximas à água. Então quando tinha uma grande inundação, uma tromba d'água, uma coisa do tipo, a água se elevava e destruía suas casas, suas comunidades. Então é natural, é meio óbvio que a água faça parte, tanto por questões de simbolizar vida, de simbolizar a agricultura, matar a sede, o banho, a purificação, etc., quanto da questão da catástrofe, né? Então faz sentido. Por exemplo, por que você vai em todo lugar do planeta e você encontra construções piramidais? Porque quando os antigos iam testando as construções, eles viam que para o empilhamento de pedra era melhor, né, você ter uma base maior que ia afunilando. Então essa base piramidal foi sendo utilizada de forma natural pelo povo antigo. E aí você vai ver mitos, por exemplo, com animais que estão em vários cantos do mundo, como a serpente. Aí você vai ver mitos onde o animal serpente aparece. Onde existem animais endêmicos daquela região, aqueles animais endêmicos tendem a aparecer também. Então, cara, é uma parada que não tem muito sentido isso aí que ele tá falando, né? Só você parar e raciocinar um pouquinho. Cara, se é algo comum, um elemento comum, então vai aparecer. Por que muitas culturas desenhavam, falavam sobre o Sol? Porque é o que traz a luz, né? Então você vai ter lá o Deus Sol. Por que você vai ter o Deus do raio, o Deus do céu, etc, etc, etc. Porque se tratam de elementos comuns. Então você não vai chegar nas Américas e ver alguém falando assim, tinha Noé, né, gente? Tinha o Noé, e o Noé lá com seus filhos, Sem e Jafé, né? Pousaram lá no Monte Ararat. Você não vai ver isso. Você vai ver outros mitos em relação à água. Por causa dos elementos que são comuns. Nada a ver isso aí que ele falou. Se você for aqui no México, Montezuma, Teotihuacan, eles contam a história do dilúvio. Entre os índios... Não, eles não contam a história do dilúvio. Eles contam outros mitos que contêm um elemento comum que é a água. Aí ele, o Rodrigo Silva, fala que é a história do dilúvio. Não é. Você não vai chegar lá e vai ver os caras contando a história de Noé, a história de Arvá. Você não vai ver isso. Você vai ver outra história. Aí eles botam tudo no mesmo pacote e falam, tá vendo, gente? É a história do dilúvio. Aí é complicado, né? Dos maias, você tem a história do dilúvio. Na Índia você tem, na África... Mas aí seria na mesma época? Oi? Não dá pra saber. Não, os mitos são de épocas diferentes. É de época diferente, né, meu colega? É de época diferente, né? E personagens diferentes, narrativas diferentes. Aí eles englobam tudo, botam no mesmo pacote e falam que é do dilúvio da Arca de Noé. Aí complica, né? Aí complica. Todos assim, longevos e na época de James Fraser, que trabalhava com a mitologia comparada, partia do início que houve um mito do dilúvio que desencadeou todo, mas isso está abandonado na academia hoje.
Hoje está mais fácil pensar o seguinte. Não, mas pode ter tido. Em questões locais, por exemplo, ali no Crescente Fértil, pode ter tido um mito do dilúvio originário que foi sendo copiado ali na região. Agora, em questão global, é meio difícil de comprar essa ideia aí, mas localmente é possível sim. Houve um evento histórico de proporções realmente traumáticas e universais. Sem evidência nenhuma, evidência zero. E os povos que surgiram depois remetem a esse momento. É mais lógico pensar assim do que falar assim, você copiou o Sérgio e eu copiei. Aí tu vê, então, ó, pela perspectiva dele, os povos estão vindo com tradições orais. Só que surgem, tipo assim, milhares de anos depois as histórias. Eles esqueceram de narrar a história antes, é? Tu vê como é que não faz sentido? Então, os povos estão carregando as histórias. Só que elas vão surgindo em períodos diferentes. Então os povos esqueceram de escrever, de registrar as histórias antes? Meio esquisito isso aí, não é, meu coração? Você entendeu? O Júnior copiou o Sérgio, eu copiei o Júnior. Então, assim, se o dilúvio foi apenas um evento localizado no Oriente Médio, os mitos do dilúvio deveriam estar restritos àquela área geográfica. Sim. E não em todo o planeta. E nem tem nenhuma influência de missionários nem nada, porque os descobridores já encontravam índios daqui das Américas contando essas histórias. Exatamente. Mas não era uma história de Noé. É você que está falando que é a história do dilúvio bíblico. Não tem nada a ver. No Peru, os incas já tinham essas histórias. Então, isso foi tão... Repito novamente, não é a história da Arca de Noé. São outros mitos. Podem ter similaridade? Podem, por se tratarem de elementos comuns. Fora isso, não tem nada, não tem correlação alguma. Forte que até o Levi Strauss, que era ateu, falou, eu realmente não tenho explicação isso. Como os mitos da Bíblia estão espalhados em povos que não tiveram nenhum contato com a cultura que produziu a Bíblia. Ou será que a Bíblia está reproduzindo mitos de outros povos mais antigos? Também tem que se levar, se for levar isso em consideração, tem que levar que a Bíblia, por ser mais recente na história do que esses mitos antigos, né, mitos egípcios, mitos sumerianos, logo a Bíblia ela está copiando os outros mitos. Não é que os outros mitos vêm da Bíblia. Olha a confusão mental que ele vai implantando no público que é leigo. Aí é complicado, hein, Rodrigo? Mas isso é uma leitura que eu fiz aqui, alguma coisa que eu tentei falar da área do outro aqui, eu espero não ter falado muita bobagem. Pode ser um evento global, pode ser mesmo, porque a Terra passou por 5 extinções em massa, né? E todas essas 5 extinções em massa deixaram evidências, né, Sacane? Agora esse dilúvio global aí não tem nenhuma. Boa parte delas são ligadas ao vulcanismo. Maior parte delas. Mudanças climáticas muito sérias, né? E quando você tem um grande impacto, se ele foi no oceano, porque aí tem chance, a chance maior é que bata, né? Porque como 70% da superfície é água, aí pode mesmo ter marcado em vários lugares e cada cultura ter sentido aquilo, relatado aquilo de um jeito. Aí agora tem que ter a camada do irídio, né? Ou de algum compósito de asteroide que vai demarcar aquela catástrofe na geologia. E para isso não tem no período humano, tá? No período humano você não tem esse tipo de impacto mundial que deixa ali no registro geológico, como por exemplo no dos dinossauros deixou o irídio, né? Você não tem um grande círculo de cratera formado por erosão geológica típica de impacto de meteoro, né? Um anel ali de impacto de meteoro, em lugar nenhum que corresponda ao período da história humana e que seja a nível global, né? A nível mundial. No final você chega mais ou menos na mesma história, né? Isso aí faz muito sentido mesmo. É a maneira como nós vemos. Faz sentido se tivesse evidência, não tem. Mas também, mesmo do lado de cá, viu, Sérgio, existem muitos pontos obscuros também. Não. Por exemplo, eu não consigo explicar. Jura que tem muito ponto obscuro? Aí complica, né, mano? Aí... Nesse modelo bíblico, os cangurus na Austrália. Né? Aí você vai ter um monte de animal endêmico na América do Sul, na Nova Zelândia, né? Na Austrália, etc, etc, etc.
que não faz sentido com um Noé que está levando todos os animais para dentro da arca, né? Não faz sentido você pensar em dilúvio global. Até porque não tem nem água, gente, para tudo isso, tá? Nem existe água no planeta Terra para cobrir a mais alta montanha. Isso aí não existe. Isso é caô, isso é mentira, é lorota. E a Bíblia, ela não fala de impacto nenhum. Ela fala que a água veio do abismo e da chuva. Que tinha um domo, né? E desse domo veio a água lá de cima. Que a água a água que foi separada com o domo Araquia. Então, cara, desculpa. Nem o domo, nem a Araquia existe. Isso é caô, isso é um mito. Mitologia para contar uma questão pro povo ali, que tem mais a ver com o templo, essas coisas assim. Entendi. Porque ele tá muito... Você não tem... Porque se for por assim, você tem que ter saído da arca e... Ah, sim, claro. Ocupado. Então tem também... Mas são mistérios que... O que ele tá falando é como é que os animais endêmicos, que são de uma ilha, por exemplo, ou de um local muito distante, iria chegar na arca e depois iria sair da arca e voltar para aquele local. Não faz sentido, né? Em um período tão curto. Científico vai ter também. Sim, mas aí a arca, a sua interpretação da arca é o quê? Que aquilo lá é um sentido figurado ou é um negócio real mesmo? Como eu acredito na historicidade bíblica, eu acredito que houve Noé, houve a família dele e houve a arca. O lance é assim... Aí não explica a falta de variabilidade genética, né? Você já tem falta de variabilidade genética de Adão, aí você tem outro gargalo de falta de variabilidade genética com a história da arca de Noé. Tanto para Noé e sua família, quanto para os animais. Como é que ele alimentou os animais, como é que ele preservou o alimento, como é que ele fez para os animais não devorarem uns aos outros, como é que ele fez para garantir a sobrevivência de parasitas, né, de vírus, fungos, bactérias que iriam causar ali na arca uma grande extinção em massa, né? Como é que ele lidar com os gases, com as fezes, como é que 8 pessoas cuidaram de tantos animais, sendo que um zoológico com 3.000 animais, cerca de 3.200 animais ali, o zoológico de São Paulo tem 400 funcionários com veterinários, médicos, etc. Então são vários problemas que a arca traz aí. Como é que eles construíram a arca, né, cara? Como é que um cara de mais de 600 anos construiu uma arca? Não tem o menor sentido, um pingo de sentido essa história aí. Sim, salvou um casal de cada... casal de cada espécie. Aí começa a entrar numa parte mais... Aí entra um detalhe que eu vou ter que apelar. Entra numa parte que é delírio. Vamos falar o português claro aqui. Entra na parte que é loucura. Não tem como. Ali, isso, eu como um estudante de teologia, posso falar pra você. Aquilo ali é um simbolismo. Não tem nada ali que é literal. Aí a galera quer levar pro literal e complica, né? Pra fé no seguinte sentido, não é o Deus das lacunas. Vai ter que apelar pra fé, né, gente? E não é o Deus da lacuna, né, gente? Entendeu? Porque se for apelar pra evidência, pra ciência mesmo, não tem nada. Vou colocar da seguinte maneira. Eu não sei como é que opera o celular. Eu não sei como é que opera. Mas eu sei que ele consegue, às vezes, ouvir o que eu tô falando e começa a aparecer o algoritmo mandar a propaganda daquilo pra mim. Como é que aquilo acontece, eu não sei. Se eu não tiver um celular na mão... Isso aí é do capeta mesmo, tá? Isso aí que acontece, é verdade. Bom, e eu for contar isso pra um índio ou pra alguém aí, eu falo assim, como é que você sabe? Eu falo, não sei como é que funciona, não. Eu sei que é assim. Se você tiver, vai funcionar. Por que você sabe? Mas aí você tem a evidência que você consegue mostrar. No dilúvio da Arca de Noé, você não tem nada. Você não tem um peido pra mostrar disso, cara. Você não tem uma rocha, nada, uma evidência de que houve um dilúvio global no período da história humana. Não existe isso. Não existe isso. Lá, né? Não sei como é, mas eu sei que foi. Eu vi o 2, foi um fiasco, né? O Auto Compadecida 2 foi um fiasco. Então o que acontece? Depende da autoridade que você atribui a quem está fazendo aquela afirmação. Ok. Eu não sei se está fazendo sentido o que eu quero dizer. Não. Há muitas coisas que você não consegue provar nem explicar, porque foge ao seu espectro mental. Ah, sim. Mas a partir do momento que você confia na autoridade de quem fez aquela declaração, você fala assim. Entendeu? Por exemplo, eu não sei... vou dar um exemplo aqui agora. Eu não sei como é que foi parar vulcão na Lua. Eu não tenho a menor noção disso. A informação que eu tinha até hoje é que não tinha vulcão na Lua. O Sérgio mexe com isso há anos. Ele falou comigo assim, tem vulcão na Lua. Amanhã eu falo assim, pois é, tem vulcão na Lua. E se alguém falar assim, como? Impossível. Você acredita no negócio de ter vulcão na Lua? Eu não saberia argumentar. Não, teve no passado, não é que tem agora não, tá, gente?
Mas como eu atribuí autoridade nessa área ao Sérgio, o Sérgio falou assim, olha, o Sérgio não ia falar bobagem. Entendeu a questão? Se ele falou que teve vulcão na... Rapaz, todo mundo é suscetível a falar bobagem. Você mesmo aí, na sua área aí, você tá falando um monte de bobagem aí. Arqueologia, que é a área que você trabalha, não tem nenhuma evidência de um dilúvio, né? Aí você tá falando que, obviamente, por questão de fé. Né? Por questão de fé pra você aconteceu. Mas se você for olhar na sua área, não tem nada. Então, se eu for falar assim, Rodrigo Silva é arqueólogo, falou que o dilúvio aconteceu. Mas você falou como questão de fé, não como questão da sua área, não é isso? Agora, a pessoa pode estar atribuindo a sua autoridade como arqueólogo para falar assim, ele é arqueólogo, né, gente? Ele falou, tá falado. Então, tem que ter cuidado, porque quando não se tem evidência, um apelo à autoridade, ela se torna falacioso, né? Por exemplo, o Marcos Erbelen é químico, e ele fala um monte de merda da química, né? E endossa um monte de pseudagem. O maior terraplanista do Brasil é um cara que estudou geofísica. Ou seja, ele estudou o formato geóide da Terra, né? E aí ele tá falando que a Terra é plana. Entendeu? Então, tipo assim, não faz sentido. Apelo da autoridade sem evidência se torna uma falácia. Agora, você pode ter um apelo da autoridade que é válido. Por exemplo, você confia que o piloto de avião vai te levar em segurança do ponto A ao ponto B com aquele modelo ao qual ele está pilotando, né? Um médico, por exemplo, você tem um apelo à autoridade que ali é válido, né? Mas nada substitui a evidência e a metodologia, né? Porque se a gente for levar somente por opinião, às vezes a gente vai acreditar em um monte de mentira aí como se fosse verdade só por causa de uma afirmação de alguém que tem uma dita autoridade, né? Na Lua, ele tem suas razões que eu não sei replicá-las. Então, se Deus existe e a Bíblia é um livro inspirado, aí eu tenho as minhas argumentações para dizer por que ela é um livro inspirado, que eu não estou colocando... Mas é inspirado para você, né? E aí, se é inspirado por Deus, tem que explicar as contradições que tem na Bíblia. Deus fala que não vai ser injusto, né? Que é bom, que não pune o pecado dos pais nos filhos. E aí Deus está matando, por exemplo, o filho de Davi, Betseba, e perdoando Davi e a Betseba que cometeram adultério e mataram Urias. Aí você já não sabe explicar, né? Então existem pontos na Bíblia que você não consegue lidar se você não fizer um malabarismo, não fizer ali uma exegese freestyle, né? Aí complica. Agora, mas já tem isso fundamentado, não por crença cultural, tem fundamentado por que eu creio que a Bíblia é um livro inspirado. Se ela é um livro inspirado e inspirado por Deus, Deus fez uma declaração para mim similar à do Sérgio. O Sérgio falou que a Lua teve muitos vulcões, contradizendo até o que eu pensava. Deus falou que os animais foram salvos na arca. Aí Deus fala que você não pode comer carne de porco, que não pode usar roupa com 2 tecidos diferentes, né? Que a menina que não for virgem no dia do casamento tem que ser apedrejada até a morte, quem não guarda o sábado tem que ser apedrejado até a morte. Se vir alguém de outra religião falando para você deixar seu Deus, tem que ser apedrejado até a morte, né? Aí isso aí você não segue. Então, se for levar em consideração o que o personagem Deus fala na Bíblia, você tá deixando de fazer um monte de coisa, né, meu corego? Aí complica. Até também é um senso comum, mas eu replico a informação pela fé. Como pela fé eu replico a informação de que havia vulcão na Lua. Agora, só um detalhe para refinar isso aqui, Sérgio, até pra galera que tá ouvindo a gente em casa, Júnior, porque senão parece também muito a arca do Zé Colmeia. Existe um problema que quando James Hutton começou, né, o presente a chave do passado, antes dele, o Lavoisier, foi o Lavoisier mesmo, que é o pai da geologia moderna, é o Lavoisier. Não, George... Não, Lavoisier não. Lavoisier, na natureza, tudo se renova. Gente, tá na ponta da língua. É George, o pioneiro da geologia no mundo. Que começou, o primeiro que começou a identificar os dinossauros como dinossauros, que o pessoal pensava que eram dragões extintos. Ah, não, mas aí é o Eu tô indo lá atrás, Cuvier. Ah, tá. O Cuvier. Na época do Georges Cuvier, ele apanhou muito dos religiosos. Eu tô indo lá atrás mesmo. Ah, um cientista apanhando de religioso. Novidade, né? Por quê?
todo mundo via ossos de dinossauros. A vida toda. Só que o pessoal achava que os ossos de dinossauros eram dragões. Tanto é que a palavra dinossauro é uma palavra também não científica, né? Chamar dinossauro, etimologicamente falando também, que é dragão, é mitológico. Aí, quando ele falou assim, não, isso aqui, Cuvier foi o primeiro que falou o seguinte, isso aqui é uma espécie de animal extinto. Isso causou um grande problema na academia teológica, porque os teólogos trabalhavam com duas premissas que não são bíblicas. Era interpretação. Entendi. Eles diziam o seguinte, não pode ser por duas razões. Tudo que Deus criou não pode ser extinto. Só que a Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Foi uma interpretação do cara deu. Segundo problema. O Gênesis fala que Deus criou tudo segundo a sua espécie. Então Deus já criou os animais prontos. Então lá no Éden tinha o leão, tinha o tigre, Só que, hermeneuticamente falando, ambas as declarações não estão na Bíblia, são erradas. Quando fala que Deus criou cada um segundo as suas espécies, está falando de matrizes. Ah, ele tá falando dos Arqueobaramim, né? Ele tá falando que animais tipo base. Só que, novamente, né, Rodrigo? A gente também não encontra evidência fóssil para sustentar que surgiram os animais tipo base do nada, né? Criados por mágica, Deus com a varinha. Sim, Saladin, faça o tipo base do leãozinho agora, plim plim. Não, isso não existe, né? Então a gente vê os animais sendo gradualmente modificados através de geração em geração em geração pela seleção natural ao longo de milhões de anos, tá? Com a vida surgindo há bilhões de anos. Então, a gente consegue rastrear isso e não tem nada de tigre base, de cachorro base, não tem nada disso não, por gentileza, né? Então, o que Deus criou pode ser extinto, sim. Não tem nada na Bíblia que proíbe isso. Então, o que entrou na Arca de Noé foi um casal de Félix Léo. Eu sei que na biologia também, seria com pirula mais a conversa, existe todo um debate também sobre os filos. O que são as espécies, o que é espécie. Então houve uma evolução hiper, mega, ultra acelerada, sendo que já existia tigre, leão, gato, tudo isso antes do período que é atribuído o dilúvio. Tu entende isso? É mais uma coisa que esqueceram de avisar aos paleontólogos, né? Outros próprios arqueólogos, né? Se você for, por exemplo, em civilizações antigas, você vai ver que aqueles povos já conheciam, né? Esses animais. Então é estranho o cara tá falando um negócio desse. Então existiam os animais variados antes. Aí só pegou um tipo base e aí eles evoluíram depois para os mesmos animais que existiam antes. Não entendi. Coisa de doido, né? E tudo mais. Mas uma coisa já é um consenso. Todos os cachorros que existem são descendentes de um tipo canino primitivo. Não é isso? Entendi. Lupus caninos. Ah, tá. Foi esse original que tava na arca. Esse original que tava na arca. Você tá entendendo? E aí tem um detalhe. Essa variação não é tudo da mesma época, tá? Então você vai ter, por exemplo, assim, o ancestral dos cães modernos, que é um tipo de lobo, ele não era um lobo específico que nasceu, né? Uma espécie de... Eu tô dando um lobo aqui como exemplo, tá? Um lobo assim que nasceu e esse lobo que deu origem a todos, não. Era uma família. Era um conjunto. Para eles não viam diferença nenhuma entre um animal e outro, tá? E com muito tempo, muitas micromodificações, né? Que vai depois você ter uma diferença entre o que é um lobo, o que é um cachorro, né? E todos eles derivam de mamíferos, né? Inclusive a baleia. A baleia vai derivar de um mamífero terrestre. E aí, conforme você vai recuando no tempo, você vai tendo mais ancestrais comuns, com mais clados ali se intercalando em relação a esses ancestrais mais antigos. Tá bom? Então não é que ele entrou lá com um chihuahua, um dog alemão, Yorkshire. Ele precisava ter... Tu vê que isso daí não tá na Bíblia também, né? Aí ele fala que os caras colocaram coisa que não tava na Bíblia e ele tá colocando coisa que também não tá na Bíblia. Por quê? Porque se não fizer isso, não tem como salvar o mito bíblico.
Esse mito da Arca de Noé é um dos mais absurdos que existem. É um dos mais problemáticos que existem, por causa da alteração do pH da água, salinidade, correntes oceânicas, falta de quantidade de água, da onde essa água veio, para onde essa água foi, né? Como que animais de climas diferentes iriam ficar ali na arca, variabilidade genética, armazenamento de alimento, como é que eles sobreviveriam aos gases, as flatulências ali dos animais, como é que lidariam com vírus, pandemias que surgiriam ali. É isso aí, mano, é tanto problema que não... É a história mais problemática da Bíblia, é a Arca de Noé. Ter apenas as matrizes, e a partir das matrizes nós temos as variações que tem hoje, você entendeu? Então... Só não tem nenhuma evidência fóssil disso aí, tá? De que os animais saíram, houve um grande gargalo populacional de coisas de alguns milhares de anos atrás, na época do ser humano, e aí começou a se diversificar tudo de novo. Isso daí não existe evidência, registro fóssil, arqueológico, de nada disso aí, tá bom? Levou um Felis Léo, e desse Felis Léo deu um grupo de felinos, não sei que tipos, porque até os biólogos ficam debatendo aí quais são os filos. Então seria mais ou menos isso que eu queria esclarecer. Mas nenhum biólogo debate que isso aí é da arca não, tá? Isso aí é totalmente diferente. Não, entendi. Mas e como que é o lance de vocês com a arca, assim? Então mas já foi achado alguma parte? Aí entra os mitos. Tem aquele cara que vende na internet. Tudo é mito, né? Tem muitos aí. Meu Olha Deus aqui, já viu, céu, velho. A madeira da Arca de Noé. Você sabe que eu já contei 142 achados da Arca de Noé. Em lugares diferentes. Até tem uma piadinha que só dá certo em inglês. Que em inglês a arqueologia é archaeology. Só que eles brincam com archaeology, mas pra zoar. Você tá entendendo? Não Tanto tem. Que lá nos Estados Unidos fala que tem a arca lá, não sei onde. Tem, né? Mas construíram uma réplica, né? Aí só que construíram essa réplica com um guindaste, né? Com ferramentas modernas. Não construíram com um velho de 600 anos usando ferramentas antigas. A arca antiga, para ser construída ali, era praticamente impossível, né? Mas olha, vários falaram que encontraram a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é outra, todo mundo tá encontrando. Indiana Jones, tudo. Mas todos os achados da Arca de Noé, até hoje, que eu já vi, são inconclusos ou falsos. É tudo falso, na verdade, né? Não tem nada de Arca de Noé. Tudo é falso. Entendeu? André Parrot voltou com um pedaço de madeira lá, falava que era da Arca, aí mediram carbono 14, deu que tinha 200 e poucos anos. Você entendeu? Então, esqueça se, olha o condicional aqui, se acharem a Arca de Noé, vai ser um negócio daqui por diante, porque daqui para trás, todos os achados foram falsos e inconclusos. A anomália que a encontraram lá no Ararat, o pessoal anda com essa tal da anomália lá, mostrando uma coisa navicular assim, desde o início eu sabia que aquilo era mito, porque a palavra para arca que aparece no Gênesis é teva. Teva é uma canastra. Então a arca tinha esse formato aqui, ó. Era um caixotão, né? Falando a verdade, era um caixotão e não um navio, né? Era um caixote mesmo. Por isso que é Arca de Noé e não Barca de Noé. A arca é uma canastra. Em aquele formato navicular ele não tinha sentido. E agora com o degelo, viram que era só uma formação rochosa. Teve um outro camarada chamado Ron Wyatt aí também, que encontrou uma formação lá que falou que a arca que fossilizou. Mas são pessoas sem degree, são leigos, aventureiros, exploradores por conta própria. Então, se a arca tá lá, eu, Rodrigo, não sei. E se sobrou alguma coisa dela também, não sei. E se ela tivesse, ela estaria onde, biblicamente falando? Na região do Ararat. Só que quando fala a região do Ararat, a região de Urartu, como aparece no Gênesis, ela pega a Armênia, Rússia, Turquia. Caramba. Você tá entendendo? É grande demais. Então é como achar um Fusca na Cordilheira dos Andes. Se um avião que cai, às vezes demora uns 20, 30 anos para achá-lo, isso todo mundo procurando com satélite e tudo, como se falar, a natureza é viva. Ali, uma parte aí é gelo. Gelo com camadas. Então, se sobrou alguma coisa, porque a terra devastada, Noé não ia deixar aquela madeira toda ali, ia fazer fogo, ia fazer uma... Aí essa terra devastada iria deixar marcas e evidências, e não deixou, então logo não se tem nada. Pelo contrário, quando você vai nos registros arqueológicos, na paleontologia, quando você vai na geologia, você encontra evidências de que no período humano não houve uma grande catástrofe global
em relacionada a grande dilúvio. Pelo contrário, a fauna e flora estava muito bem, obrigada, né? Casa para ele. Mas aí dentro de vocês aí da teologia, de quem estuda, o consenso maior é o quê? Que vão achar? Que já acharam? Quando você está falando de um teólogo sério, um arqueólogo bíblico sério, vai falar o seguinte. É tipo, o arqueólogo sério é tipo o Rodrigo Silva, que falou que Jesus estava voltando lá de Orion, né? É um arqueólogo muito sério. Olha, na ciência tudo é possível. Pode ser que amanhã encontre um novo manuscrito bíblico que ninguém imaginava, com possibilidade. Como você também pode amanhã, assim, amanhã podem descobrir uma coisa aí que vai quebrar, ou um médico falar, amanhã pode descobrir a cura do câncer. Sim, claro. Mas isso é diferente de eu chegar para colocar uma mochila e ir lá para procurar. Mesmo porque isso envolve dinheiro. A gente procura também, mas procura quando tem uma razoabilidade precisa. Por exemplo, quando a gente está mapeando uma cidade bíblica. Sim. Eu tenho já essa cidade aqui descoberta e todo mundo concorda que essa aqui é a cidade A. Essa aqui é a cidade B. Então a cidade C, eu sei que ela ficaria na área ali. Então, por exemplo, a cidade Betsaida, de onde veio o apóstolo Pedro. Tem uma dúvida onde seria Betsaida. E tem 2 sítios arqueológicos hoje que podem ser. Então o pessoal está investigando os 2 para ver qual que tem. Essa parada aí de cidade bíblica tem que tomar um maior cuidado, tá, galera? Porque às vezes eles pegam cidades que não tem nada a ver e falam que é a cidade bíblica, tá? Por quê? Porque vai atrair turismo, dinheiro, essas coisas aí, né? Mas aí já é um sítio arqueológico, né? É um né? sítio arqueológico, exatamente. Estudo, né? Então é diferente de eu pegar agora uma mochila, pegar um avião, vou lá pro meio da Rússia lá, ou da Armênia lá e sair no meio do nada lá, porque não agulha para aí não é científico. Entendi. Mas o consenso dentro da teologia, então, é que não vão encontrar. Que ela existiu, mas... Existiu, exatamente. Se encontrar, beleza, mas ninguém está esperando. Não tem nenhuma profecia que vão encontrar a Arca de Noé, estamos aguardando Deus revelar isso ao mundo. Não tem nada disso. Galera, a Arca de Noé é mito, cara. É mito. Não existe, galera. Na verdade, existe evidência de que não houve um dilúvio global, tá? Os problemas para você acreditar numa Arca de Noé como literal são colossais. É um catastrofismo, né, para você ter que acreditar nisso aí. Você teria que abrir mão de várias áreas da ciência. Química, física, geologia, arqueologia, paleontologia e várias. Então, esquece isso aí. Isso é caô, é lorota, é mitologia. Tem mais a ver com simbolismo em relação às questões do templo, essas coisas assim, ao governo, a culpabilidade da humanidade, etc, para gerar autoridade político-sacerdotal do que qualquer outra coisa. Tá bom? Mas se você ainda está com dúvida, Antônio, eu quero saber mais sobre a Arca de Noé. Então eu vou deixar esses 2 vídeos aqui como recomendação para você saber um pouco mais sobre a impossibilidade da Arca de Noé ser real ou não. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês, valeu, falou, fui, tchau, tchau, tamo junto!